tema que me foi proposto é um tema de interesse não só para a classe dos advogados, como também para aqueles segurados que se aventuram sozinhos nos juizados especiais federais e que depois se arrependem muito, porque eles no momento em que qualquer dificuldade, qualquer pedra no caminho, e a gente sabe que são muitas, nós advogados enfrentamos muitas barreiras quando entramos com ação no Juizado Especial Federal. Então, quiçá os segurados que se veem lá contra o poderoso gigante que é o INSS e que vem representado por procuradores federais muito especiais, muito estudiosos, que enfrentaram um concurso dificílimo e que, portanto, vão defender o INSS muito bem. Então, a gente sabe, a gente enfrenta isso. E, na verdade, o juiz, que caberia a ele ficar próximo da parte, naquele momento em que a vê ali desprovida de advogado, se quer um defensor público federal, é nomeado para aquele segurado que está ali. A função do juiz seria, então, de equilibrar essa relação, né? O que, no meu ver, eu sempre defendi que há um desequilíbrio muito grande quando o segurado vai sozinho no juizado, mesmo porque em qualquer problema que vá enfrentar, o recurso ele vai precisar de um advogado, como é agora no caso das greves, né, a greve do judiciário. Então, o que acontece? O segurado, principalmente, a gente se depara com problemas e que dão maior sofrimento para nós, advogados, como pessoas, seres humanos, quando nos deparamos com pessoas que estão com benefícios por incapacidade, que foram indeferidos pelo INSS, e essas pessoas, então, batem as portas do Juizado Especial Federal e, sem qualquer amparo de um profissional habilitado, ela vai enfrentar ali toda uma série de problemas, como, por exemplo, o da perícia judicial, que é designada pelo juiz sem a pressa que deveria. A justificativa do juiz é que todos os casos são urgentes, que todos os casos ali são similares e que todas as pessoas que estão ali necessitam da prestação jurisdicional rápida. No entanto, não há peritos suficientes para atender a demanda do juizado especial. Então, nesse momento, o que você vê? Vê um segurado que vai aguardar uma perícia sem o benefício, porque se ele parou ali é porque o benefício já foi indeferido na Agência da Previdência Social. E, às vezes, gente, eles têm o que em mãos? Eles têm um documento capaz de fazer com que o juiz dê uma liminar, mesmo sem a perícia judicial ser realizada. E que documento é esse? É um laudo de hospital público, como é, por exemplo, a Escola Paulista de Medicina, o Hospital São Paulo, de um laudo de hospital universitário, da cidade universitária, da USP, ou do Hospital das Clínicas, ou de um posto da prefeitura, o AMA, ou mesmo um posto do Estado. Enfim, esse documento é um documento capaz de convencer o julgador de que aquele segurado está, sim, incapacitado e merece a prestação jurisdicional imediata, mesmo antes de se realizar a perícia, que foi marcada para daqui 6 meses, 8 meses, quiçá 10 meses. Então, essa perspicácia que o advogado tem, a parte não tem, né, de ir lá, falar com o juiz, se for indeferido, recorrer, né. Cabe, no Juizado Especial Federal, muito embora o doutor Ricardo Quimente, né, que ele tem livros publicados comentando a lei do Juizado Especial, junto com a doutora Marisa Santos, que é desembargadora da 9ª turma do nosso TRF aqui de São Paulo, ele escreveu já, e tem lá julgados e tal, que cabe agravo de instrumento da decisão que indefere a tutela antecipada, vamos dizer assim, ou qualquer decisão interlocutória no Juizado Especial Federal. Só que quando a gente entra com esse agravo, o que acontece na prática? Na prática, a decisão é que não cabe agravo, porque isso seria contra a celeridade do Juizado Especial Federal. Essa celeridade que a gente conhece aqui na capital, né, onde existe uma concentração populacional muito grande
e as pessoas, portanto, tem muito mais gente precisando da prestação jurisdicional do que pelo interior afora. E o que acontece com os nossos processos aqui no Juizado Especial Federal? Eles demoram anos, né? Então, o que acontece numa situação dessas, onde você tem um documento, que é um documento de um laudo público, de um hospital público, e você não cabe o agravo porque o juiz indeferiu, porque ele diz que não, que a perícia dele, ele vai esperar a perícia dele, e, portanto, o seu cliente, o segurado, pode ficar doente em casa aguardando a perícia. Perícia essa, gente, que vai ser realizada muitas vezes por um perito que não é daquela especialidade também. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando for pedir perícia para benefícios por incapacidade, de já apresentar os quesitos logo com a inicial, porque se você está pedindo uma tutela antecipada, nós não estamos falando só do momento greve, né? No momento greve, sim, a gente vai chegar lá. Mas a gente está preparando o pedido já na inicial. Então, a gente também deve demonstrar que aquele direito, aquela está ali saltando aos olhos e que você tem a prova capaz de fundamentar a decisão do juiz. Então, um laudo de um hospital público, de um posto de saúde, é um laudo, é um coringa na mão. O juiz tem sim que dar essa liminar. Se você não conseguir e estiver num juizado especial, não pode agravar, porque o agravo vai acabar não sendo conhecido, você impetre um mandado de segurança perante a turma recursal. Por quê? Porque esse é o meio hábil de fazer com que o seu cliente, o segurado, tenha a devida substituição da renda. Se ele não pode trabalhar porque está doente, se é um hospital público que está dizendo isso, é claro que a justiça tem que fazer o quê? Fazer com que essa renda seja substituída pelo pagamento do benefício previdenciário que você está pleiteando, seja ele o auxílio-doença. Tudo bem que o juiz pode até não dar a invalidez, porque a invalidez, sim, vai precisar da perícia. Mas enquanto ele aguarda a decisão, a realização da perícia, é devido ao auxílio-doença. Nós estamos sustentando isso com bons resultados. Inclusive no TRF, aqui na nossa região, já há decisões nesse sentido, de que se o laudo é de um hospital público, não é necessário aguardar a perícia, deixar o segurado nessa aflição por anos a fio. Enfim, vamos fazer então um balanço da greve na Justiça Federal. Se vocês entrarem no site dos servidores da Justiça, é o www.fenajuf.org.br, vocês vão verificar que a greve é nacional, né? Nós estamos num estado, 19 estados do Brasil já aderiram à greve. Portanto, a situação é grave, maior do que a gente podia estar esperando. Então, os brasileiros que estão com benefícios indeferidos nas agências do INSS, sejam eles acidentários, ou acidentários não, porque quando você tem várias especializadas aqui na capital de acidente de trabalho, são várias estaduais, e graças a Deus esse ano a Justiça Estadual só parou naquele Dia Nacional da Conciliação, que também foi uma situação estranha para nós, os juízes aderirem a uma greve nacional na Semana da Conciliação, né? Muitas audiências deixaram de conciliação, deixaram de se realizar por conta disso, e as pessoas, então, ficaram sem essa oportunidade naquele momento, tendo que remarcar as audiências. Isso foi uma falha da Justiça, porque, muito embora tinha uma data lá, que era a comemoração de um evento triste, que foi a morte, o assassinato daquela juíza criminal, mas poderia ter sido postergado ou mudado a data, então, da Semana da Conciliação, não fazer na Semana da Conciliação, e a gente verifica que aqui, nós, do Estado de São Paulo, nós não temos a satisfação de conseguirmos muitas conciliações nessa semana. Não sei com vocês como é que tem sido a prática de vocês. São todos advogados aqui? Estagiários, advogados, então. Na verdade, o que acontece? Quando a gente existe uma tendência, né, a se fazer conciliação nos processos. Por quê? Porque um processo hoje, menos que 4 anos, pelo menos na Justiça Federal,
você não tem uma sentença de primeira instância nesse período de 2 a 4 anos e olhe lá, né? Tem processos que levam 19, 20 anos. Isso vai mudar. Está mudando. Por quê? Porque o Conselho Nacional de Justiça veio para isso, veio para acabar com essa vergonha que é você ter um processo de 20 anos tramitando. Mas eu, que tenho 24 anos de advocacia, eu tenho processos de quando eu me formei que ainda não acabaram, né? Então, assim, é triste isso. Então, o Conselho Nacional de Justiça veio para isso, veio para poder dar transparência para a justiça, para poder dar confiabilidade naquilo que as pessoas não estão mais confiando na justiça. Não existe mais aquela... vou entrar na justiça porque lá eu vou resolver isso, eu vou resolver o meu problema, enfim. Não existe mais, as pessoas olham a justiça de uma forma ruim. Então foi criado o Conselho Nacional de Justiça e vocês têm que divulgar isso para as pessoas que vocês conhecem e usar também, porque eu como advogada tenho usado. O Conselho Nacional de Justiça, o site é o www.cnj.jus.br. Lá você tem a ouvidoria e tem a corregedoria. Vocês que já são advogados e já têm aquela inscrição, aquela identidade eletrônica, hoje em dia, vocês que são estagiários, quando se formarem, provavelmente já vão logo ter a de vocês também. Por quê? Porque a tendência é que todos venham a ter essa identidade eletrônica. Existe um convênio com a OAB, doutor, para tirar essa identidade eletrônica? Não. A certificação, né? Aqui pela OAB. Tem outros institutos que também possuem e oferecem. Então, assim, é importante por quê? Porque os processos tendem a ser eletrônicos, né? Então, você tendo essa identidade eletrônica, você pode, então, fazer essa reclamação lá na corregedoria, dizer qual é o processo e qual é o problema com esse processo. E eu tenho divulgado em rádio, televisão, sempre onde eu tenho oportunidade de participar dos programas, eu sempre falo para as pessoas, quem é que não tem um familiar que tem um processo há anos tramitando, que não está esperando uma decisão do TRF há tempos, né? Então, divulgue esse canal de comunicação entre a população e a justiça. Por quê? Porque essa reclamação, desde que ela seja fundamentada, né? Lógico, eu entrei com uma ação hoje, não vou reclamar amanhã que o processo não foi julgado, porque não vai ser mesmo. Mas se realmente tem fundamento, num estado de greve, por exemplo, num estado de emergência, onde existem todos os requisitos para uma liminar, como é o caso do segurado, que está sem o benefício, que ele não consegue entrar no prédio da justiça, ou que ele não consegue acesso ao juiz, porque o juizado é isso, ele é informal. O juiz tem que atender a parte, porque se ele diz que ele pode ir sem advogado, então ele tem que atender. Se ele não atender, chama a polícia, vai no Conselho Nacional de Justiça, porque a lei assim o quis. Se a gente elegeu o deputado que fez a lei, infelizmente nós, advogados, somos contra esse tipo de lei. Estamos aqui batalhando e estamos provando por A mais B que o segurado ou a parte não deve nunca ir enfrentar uma demanda sem estar amparado por um advogado. É por isso que o doutor Durso, aqui na OAB São Paulo, tem insistido com a renovação, não é, doutor, com a Defensoria Pública do Estado, o convênio. É muito importante, por quê? Exatamente porque você tem que dar assessoria profissional para dar um equilíbrio no processo. Senão o processo fica desequilibrado. Você tem de um outro lado, quando tem um ente público, um advogado de um padrão A, e do outro lado você tem uma parte sem advogado. Então, quer dizer, e dá um desequilíbrio muito grande. Então, é muito importante, sim, que tenha disponibilidade de ter um defensor, essa pessoa que não tem um advogado. E o defensor, como a defensoria não é capaz de suprir essa necessidade, principalmente aqui em São Paulo, onde a demanda é muito grande, a concentração de população é muito maior, então a gente precisa, sim, desse convênio. Esse convênio é muito importante. Para quê? Para a democracia, para que esse cidadão possa ter acesso ao Poder Judiciário, à decisão do juiz. E quando a gente vê que isso não está acontecendo, a gente deve sempre alertar as pessoas e divulgar. Olha, você deve procurar a defensoria. Se a defensoria não te atendeu, então denuncie, reclame, vá ao AB, existe o convênio, as pessoas têm direito ao advogado. É o primeiro princípio que a gente tem que defender. Não dá para admitir que o segurado vai enfrentar
o gigante do INSS sozinho, mesmo porque ele vai se deparar com problemas como esse, por exemplo, de impugnar uma perícia. Como é que ele vai impugnar uma perícia? É muito fácil para a gente. A gente que advoga, que tem a malícia do processo, entra lá no site e vê, um ginecologista viu aqui, ó, ele teve um infarto do miocárdio e o ginecologista diz que ele está ótimo. Mas espera um pouco, o ginecologista é capaz de dizer isso? Você, pela internet, vê a especialidade do médico. Então, você vai impugnar, vai fazer perguntas para o ginecologista a respeito do problema da cardiopatia do seu cliente. Então, tudo isso ele não tem, ele não vai ter a capacidade de fazer. E, no fim, se ele perde a ação, aí ele vai procurar o advogado, quando já não existe mais os meios de prova, as provas já foram produzidas e você, advogado, vai dizer o que então para ele? Realmente, nós elegemos os deputados e os senadores, eles fizeram essa lei e, infelizmente, agora, meu filho, vamos te defender. Mas as nossas chances, não podemos mais produzir provas, não podemos impugnar laudos, são reduzidas, né? É isso que acontece. E a gente, infelizmente, o que vai fazer? Fica penalizado, mas se depara com isso no nosso cotidiano. Quem aqui trabalha com previdenciário sabe como que é duro isso. Então, a gente pergunta assim, e juiz pode fazer greve? Não, o juiz não pode fazer greve. Mas a gente vai lá na 4ª Vara Previdenciária e lá o cartório fala que o juiz está de greve. Mas a gente sabe que o juiz não está de greve. Mas o juiz não é o juiz que coordena, ele não é o gerente daquele cartório, não é ele que determina o que vai acontecer ali? Sim, é ele mesmo. Então, gente, Conselho Nacional de Justiça, vamos reclamar por que as petições não estão sendo juntadas, por que o processo não está indo para a conclusão, por que está demorando para ter uma decisão. E se tiver, por exemplo, tem processo que está 2 anos na conclusão para a sentença. Ocorreu algum fato diferente? Vai lá, vai despachar com o juiz. Muitos juízes, quando eu vou ao gabinete, falam assim, se a senhora não tivesse reclamado para o Conselho Nacional de Justiça, eu já teria julgado seus processos. Porque são tantas reclamações que eu preciso ficar respondendo os ofícios. Não é verdade, né? Claro que não. Se ela não tivesse fazendo as sentenças, o que aconteceria? Não teriam os ofícios do Conselho Nacional de Justiça. É o contrário, né? Então, se todo mundo fizer isso, se todas as pessoas souberem do canal que existe, que é o Conselho Nacional de Justiça, e reclamarem da morosidade e tudo mais, as coisas vão andar melhor para a gente, para os advogados e também para a parte, né? Para o jurisdicionado. Teve uma recente decisão aqui do Supremo Tribunal Federal a respeito de uma ação civil pública impetrada é uma medida cautelar, na verdade, desculpa, impetrada pelo Ministério Público no Distrito Federal contra a greve dos policiais civis. Então, eles estavam em greve, como está agora aqui a Justiça, os servidores da Justiça Federal e Trabalhista, né? Que já está há 74 dias essa greve. E que está realmente atrapalhando muito o trabalho da gente, nós, advogados, e, portanto, prejudicando os jurisdicionados. Nesse processo aqui, impetrado pelo Ministério Público do Distrito Federal, o ministro César Peluso, o que ele disse? Ele mandou imediatamente retornarem as atividades, dizendo que algumas atividades, elas não estão inseridas, todo mundo tem direito à greve, isso ele fala, todos têm direito à greve. Se a greve do servidor público não está regulamentada, porque assim não quis o nosso Congresso Nacional, cabe o quê? Aplica-se a mesma lei que se aplica aos demais trabalhadores. Essa é a interpretação que o Supremo fez. E quando falou dos policiais, diz que esse serviço é essencial, é segurança. E a justiça, gente, o que é? O que é a justiça? É serviço essencial, tem que ter pelo menos o mínimo de trabalhadores garantindo a abertura de todas as varas, todos os cartórios têm que funcionar. E todos os cartórios têm que atender, quer dizer, não pode acontecer o que está acontecendo agora, né? É muito complicado para a gente explicar para as pessoas que o processo que já é demorado, agora então está parado, sem andamento. O prazo está suspenso, quer dizer, está tudo parado. Então, assim, a gente espera, né, que isso venha acontecer também aqui no âmbito da Justiça Federal, tanto trabalhista quanto dos demais estados que estão parados aí há 74 dias,
para que a gente possa ter pelo menos o mínimo de servidores trabalhando e garantindo aí a tramitação dos processos. Essa briga da tramitação célere também, a Ordem dos Advogados tem combatido e vem combatendo com muito afinco, é a questão da magistratura entender que suprimir recursos vai resolver o problema da celeridade da justiça. Isso a gente tem que combater sim. Por quê? Porque já há um funil, né? Vocês já devem ter sentido que a gente tem que mostrar que há uma repercussão, né? Quando você entra com recurso, a apelação, ok, mas se você tiver que levar o caso para o Supremo Tribunal Federal ou para o Superior Tribunal de Justiça, aí você está encrencado, porque houve uma reforma já no Código de Processo Civil e os requisitos hoje são muito maiores do que outrora e é muito mais difícil você fazer subir um recurso, né? Aí você, na maioria das vezes, tem que agravar, e aí quando o agravo vai e muda a sua decisão, nossa, é motivo para uma comemoração. É uma comemoração, sem agravar não sobe. E então, assim, a supressão dos recursos, ela não vai resolver a celeridade da justiça. O que vai resolver a celeridade da justiça é realmente aumentar o número de concursos públicos, não é? Porque tem poucos juízes, nós temos 10 juízes para cada 100 mil habitantes no Brasil. É muito pouco, né? Eles não dão conta, essa é a verdade. Então tem que aumentar o concurso. O concurso, mas o concurso é muito difícil, quase não aprovam ninguém, não é? Mas a gente vê que não é bem assim, né? O concurso, ele pode até fazer uma peneira muito... Eles fazem de propósito, né? Eles têm um orçamento próprio, a gente sabe disso, os tribunais têm orçamentos, e eles também não querem comprometer orçamento com o pessoal. Então, na hora de prestar, eles reclamam que tem poucos, mas na hora de fazer o concurso, selecionar e aprovar, eles dão uma restringida. Então, a gente tem que estar exigindo isso. Abre mais concurso, aumente a verba do tribunal, enfim. E o que a gente mais espanta, quem trabalha aí com os segurados e entra com aquelas revisões, mostrando que é injusto o reajuste, que é o INPC, o reajuste que é aplicado ao benefício previdenciário, quem que não tem um avô, um pai, ou quem não está aposentado recebendo benefício, e fala assim, poxa vida, mas eu recebia um valor que era representativo, eu conseguia comprar isso e aquilo, e hoje, esse mesmo valor, eu não compro nem metade do que eu comprava antigamente, quando eu recebia o benefício. Por que isso? Porque está havendo o quê? Estão descumprindo a Constituição, eles não estão garantindo o poder de compra, e a gente faz muitas teses, e essas teses chegam ao Supremo, como aconteceu com o IGPDI, que seria um indexador melhor do que o INPC na época, e nós perdemos. O Supremo entendeu que aquele era um sapato que cabia no pé de todo mundo. E como cabia no pé de todo mundo, ia ser muito dinheiro que ia ser despendido para poder pagar todos aqueles que tinham benefícios previdenciários. E aí foi indeferida essa nossa ação. Temos muitas outras teses batalhando aí pelo tribunal, vamos ver se um dia, de tanto bater, a gente fura e melhora isso. E quando a gente se depara com essa greve, a gente vê o percentual de reajuste que eles pleiteiam, e a gente fala, poxa, esses juízes, mas não são eles que estão em greve, são os servidores. Bom, mas o juiz está lá, ele está vendo, ele está sentindo, ele está vivendo a greve, porque é os servidores que trabalham com eles. E eles estão pedindo quanto de reajuste, gente? Muito mais do que aquilo que é pago pelos segurados, né? Então a gente estranha e lamenta que isso esteja acontecendo conosco. Vamos lá. Quando o processo envolve benefícios, assim, nesse momento de greve, o processo de vocês envolve benefícios que não tem essa urgência que a gente comentou no começo. É um benefício programável, um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, que algum tempo ficou de fora, um tempo rural para aprovar, ou um tempo especial em que o juiz vai falar, mas espera aí, isso aí é uma coisa programável, você pode esperar a greve passar. Então, o que a gente recomenda é que essas pessoas façam a reclamação no Conselho Nacional de Justiça, né? Ingressaram com a ação, já tem ação, é claro que tem que ter ação judicial tramitando.
Quando eu falei no rádio outro dia, várias pessoas ligaram lá e falaram assim, mas eu reclamei para o Conselho Nacional de Justiça e eles falaram que não tem o que fazer. É porque eram pessoas que já não tinham ainda ingressado com ação na Justiça. Elas tinham recursos tramitando nas agências do INSS. Claro que aí não está na alçada mesmo do Poder Judiciário resolver isso, né? Aí é na via administrativa, aí você tem que reclamar na ouvidoria do Ministério da Previdência e Assistência Social, que também a gente sabe que aquela reclamação lá, né, nunca surge efeito desejado. Portanto, é a Justiça mesmo o caminho e depois brigar lá para que o processo seja julgado num tempo razoável, né? Vocês podem verificar as atribuições do Conselho Nacional da Justiça no regimento interno, tá? É o artigo 31 do regimento interno do CNJ, que traz essa... para fundamentar o pedido de vocês, porque vocês, como advogados, estagiários, têm que fazer a reclamação já com fundamento. Quando é um leigo que faz essa reclamação, não existe essa necessidade da fundamentação. Mas quando é um profissional que estudou, que já é habilitado para isso, a gente sempre deve fazer a fundamentação. E a fundamentação está lá no artigo 31 do regimento do Conselho Nacional de Justiça, que vocês podem achar no próprio site do CNJ. Você tem lá que eles têm a competência, né, de receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e aos serviços judiciários. Portanto, a competência está ali no artigo 31. Eles também mantêm contato com as corregedorias. Então, o que o CNJ faz? Ele autua essa reclamação e ele envia essa reclamação à corregedoria do tribunal a que está vinculado esse processo de vocês. E aí, o corregedor vai oficiar, do tribunal respectivo, vai oficiar esse juiz que está com o processo. Vamos supor que seja essa juíza da quarta vara, que dá muito problema para a gente. E aí, ela vai receber aqueles ofícios e ela vai ter que parar num determinado momento do dia para responder esses ofícios e justificar por que um processo está lá para apreciar uma tutela antecipada há 24 meses. Se o segurado está sem receber salário, está doente, está incapaz e tem um laudo oficial ali. Por quê? Não é? Mas não se esqueçam, gente, que tem os recursos próprios também, né? Que a gente não pode deixar de fazer, né? E por que a gente vai fazer tudo isso? Por que reclamar ao Conselho Nacional de Justiça? Por que fazer mandado de segurança quando não receberem agravo de instrumento? Por quê? Bom, primeiro, porque nós somos advogados e a gente vive disso, de lutar pelo direito do nosso cliente. Segundo, porque você está produzindo a prova de que há um dano aí, um dano grave, um dano moral, porque o sofrimento daquele que está doente, que está inválido, que está incapaz, ou mesmo que está esperando uma aposentadoria, que perdeu o emprego e depende daquilo para sobreviver, sendo que ele tem os direitos, todos os implementos, requisitos legais para receber aquele benefício e ele não está recebendo. Então, você está produzindo a prova do dano e por culpa, negligência da justiça, então você depois vai ingressar com uma ação judicial, né? Tanto contra o INSS, ou aí você vai avaliar quem vai ser o réu, mas se ficar bem configurado que é a culpa do Poder Judiciário, há inclusive no Código de Processo Civil um artigo que diz que o culpado aí, no caso, até o juiz pode responder civilmente pelos danos causados. Então, você fundamente também o seu pedido, essa reclamação ao CNJ, com esse artigo, né, alertando que, havendo o dano, isso vai ser objeto de uma ação futura, né? Aí você vai dizer, mas uma ação contra o poder público vai levar mais quantos anos? Não importa, o que importa é lutar, gente, lutar que um dia a gente recebe. Eu mesma estou com 24 anos de profissão, estou recebendo agora precatórios de 24 anos atrás, mas estou recebendo. Por quê? Porque briguei, porque acreditei, porque fui até o fim, né? E é isso que vocês devem fazer também. Eu fui pulando aqui, acabei falando bastante coisa aqui. Da Defensoria também já falei para vocês, né? Que no âmbito do federal, esse convênio que acabou de ser prorrogado por uma decisão, uma liminar no mandado de segurança impetrado pela OAB,
ele não pega a Defensoria Federal. Esse é só para a Defensoria Estadual, parece, né, doutor? A Defensoria Federal, ela que atende o Juizado Especial Federal e a Justiça Federal. E quando criaram, gente, esse Juizado Especial Federal para as causas previdenciárias, eu sempre falo, logo que criaram, eu falei, bom, agora criaram a Justiça dos Pobres e a dos Ricos, né? Porque, na verdade, as varas previdenciárias ficaram para as pessoas que ganham melhor e que têm um posicionamento social, que podem contratar o advogado, e a Justiça dos Pobres, que ficou o Juizado Especial Federal. Hoje, o Juizado Especial Federal, ele não consegue cumprir nenhum dos princípios que a lei diz lá que tem que cumprir. Primeiro que a sentença não é líquida. Vocês podem ver as sentenças que vocês conseguem lá. As decisões, elas não são líquidas. Depois tem que liquidar a decisão. Quer dizer, isso daí já é como se fosse nula. A decisão é nula. Então, se eu perco uma ação lá, eu já brigo por isso também, é nula. Ela não é improcedente, ela é nula. Por quê? Porque ela não é líquida. E a lei diz o quê? Que ela tem que ser líquida. Ah, mas ela diz que é improcedente, como é que vai liquidar? Não, mas às vezes ela é parcialmente procedente e ela vem líquida. E você perdeu uma parte, então você já diz que ela é nula. Já anula tudo aquilo, já apresenta o cálculo, já vai para o contador. E a turma recursal geralmente tem convertido em diligência essa alegação de nulidade para mandar para o contador, para depois vir para a turma recursal de novo para apreciar o recurso. Então, é uma boa estratégia essa de alegar a nulidade da sentença quando ela não é líquida e é parcialmente procedente.